Fala, mestre, tudo tranquilo? Nessa aula vamos conversar sobre lei de Coulomb. E o que a lei de Coulomb traz para a gente? Traz para a gente qual é que é o valor da interação de força eletrostática entre duas cargas. Nós já vimos como o princípio da eletrostática, a lei de Dufay, Dufay, Dufy, que nos dizia já que duas cargas elétricas de mesmos sinais se repelem e de sinais opostos se atraem. Mas com que força é que essas partículas se atraem ou se repelem, mestre? Bom, quem diz isso para a gente é ela, a lei de Coulomb. Coulomb descobriu que como a interação entre duas partículas era uma interação à distância, portanto, a interação deveria ser uma lei do inverso do quadrado da distância, assim como era a lei da atração gravitacional entre dois corpos, descrita pela primeira vez por Sir Isaac Newton. Então, o Coulomb utilizou a formulação matemática já descoberta por Newton para a interação elétrica ou interação eletrostática entre duas partículas, sendo as partículas, no meu exemplo, mestre, positivamente carregadas, Q1 e Q2, distanciadas por uma distância d. Coulomb foi a primeira pessoa a dizer que a força de interação entre essas duas partículas seria igual a K, Q1 vezes Q2, ou seja, a força é diretamente proporcional a cada uma das cargas ou diretamente proporcional ao produto das cargas e sobre d ao quadrado, ou seja, a força de interação eletrostática entre duas partículas carregadas eletricamente também é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre estas duas partículas. O que isso significa, mestre? Significa dizer que se por acaso essa distância dobrar entre as partículas, lembra, a distância sendo multiplicada por 2, a força sendo inversamente proporcional será dividida e ainda inversamente proporcional ao quadrado será dividida pelo quadrado do 2 que multiplicou a distância. Então a força será dividida por 4. Quer dizer que quando a distância é 2 vezes maior, a força será 4 vezes menor. Se a distância fosse 3 vezes maior, numa mesma situação de Q1 e Q2, se a distância então fosse 3 vezes maior, a força seria dividido por quanto, mestre? Vamos? Pensa aí. Perfeito, mestre. Se a distância é multiplicada por 3, a força será dividida por 9. Então, o Coulomb nos diz que a força é diretamente proporcional a cada uma das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ô professor, quem é que é aquele K ali? Então, mestre, o K é a constante eletrostática do meio em que as partículas se encontram. A gente conhece ou deve conhecer, não é, mestre, para a prova de um vestibular ou do colégio mesmo, que o K do vácuo, a constante eletrostática do vácuo, por isso que aparece o K0 aqui, ó, K0, é 9 vezes 10 na 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Este valor a gente tem que saber, mestre. Agora, qualquer outro valor de constante eletrostática da água, por exemplo, constante eletrostática de um óleo, não precisa saber. O que tu precisa saber é que a maior constante eletrostática que existe é a do vácuo. Portanto, a força de interação entre duas partículas não será maior do que quando essas duas partículas estiverem no vácuo. Em qualquer outro meio, a interação em uma mesma distância, não é? Para as mesmas cargas, mestre, será sempre menor, porque a constante eletrostática do meio é menor do que a constante eletrostática do vácuo. E olha a pergunta que pode aparecer, mestre, numa questão. Será que a força de interação entre duas partículas depende carregadas eletricamente, né? Força elétrica, estamos falando disso, não é, mestre? Então, se a pergunta for a força de interação elétrica ou eletrostática entre duas partículas depende ou não depende do meio em que as partículas se encontram? É claro que depende, não é, mestre? Porque cada meio possui a sua constante eletrostática. No vácuo, saberemos que vale 9 vezes 10 na 9 newtons vezes metro quadrado
por Coulomb ao quadrado. Agora quero conversar sobre um detalhe contigo, mestre. Olha só, eu tenho a carguinha Q1, eu tenho a carguinha Q2 e eu representei essas duas cargas repelindo-se mutuamente com forças F21 e F12, sendo F21 a força que a carguinha 2 exerce sobre a carguinha 1 e a força que a carguinha 1 exerce sobre a carguinha 2 eu chamei de F12. Pensa comigo, mestre. Pensa comigo, mestre. Eu tenho a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1 e eu tenho a força que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Falando assim, parece que a gente já conversou sobre uma situação parecida, não é, mestre? Claro, quando a gente falou da lei da ação e reação. Quando A faz força em B e B faz força em A, essas duas forças formam para ação e reação. E se formam para ação e reação, tem sempre mesmos módulos, mesma direção e sentidos contrários. Portanto, é verdadeiro dizer que F21 é igual ao negativo de F12. Lembrando que a gente está analisando o caráter vetorial aqui, por isso que uma aparece o negativo da outra, inclusive o chapeuzinho de vetor aparece aqui. Então essas duas forças formam para ação e reação, portanto, mestre, não interessa quantas vezes uma das cargas seja maior do que a outra, necessariamente a força de interação entre essas duas partículas será a mesma em módulo. E nessa equação o mestre não precisa colocar o sinal de ninguém. Ô professor, por que não, hein? As cargas têm sinais, é importante isso? Claro que é, mestre, é importante, porém, os sinais das cargas só serviriam para ver se a força é de atração ou repulsão. Quer ver? Se eu colocasse o sinalzinho da carga Q1 e da carga Q2, ia ficar mais com mais, ia dar mais, e a força ser mais significa que é de repulsão. Caso fossem negativas as duas carguinhas, coloca menos aqui, menos com menos no produto é mais. Então, mais de novo, repulsão entre duas cargas de sinais negativos ambas. E se as duas cargas têm sinais opostos, aí sim, mestre, ó, mais e menos, por exemplo, bota mais aqui, com menos aqui, mais com menos o produto dá negativo. E se der negativo, a força é atrativa, mas tu já sabe disso, mestre, porque tu sabe até da lei de Dufay, que dois corpos de mesmos sinais se repelem, e corpos carregados eletricamente sinais contrários se atraem. Agora sim, última consideração, mestre, ó. Eu sei que a força eletrostática entre duas partículas, ela obedece à lei do inverso do quadrado da distância. Isso significa que quanto maior for a distância entre as partículas, menor é a força entre elas. Então, se eu tenho duas partículas carregadas com sinais contrários aqui, essas duas partículas se atraem e aí, quanto mais eu empurrar uma para longe da outra, menor fica a força de interação entre elas. Quanto mais eu aproximar essas duas partículas, maior será a força entre essas duas partículas. Portanto, se nós representarmos graficamente a relação de força em função da distância entre as duas partículas, lembre-se, no eixo vertical força e no eixo horizontal a distância, teremos que ter este desenho que está aparecendo ali, uma hipérbole nos mostrando que quando a distância tende a zero, a força tende a um valor infinitamente grande. E quando a distância tende a um valor muito grande, a força entre as duas partículas tenderá a zero. E agora, mestre, pensa comigo. Se dois elétrons têm cargas de mesmos sinais e se repelem, e nós acabamos de ver que duas partículas carregadas eletricamente se repelem quando têm mesmos sinais, com uma força que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, portanto, quanto menor a distância, maior a força entre elas, isso quer dizer que quando dois elétrons estão muito próximos entre si, a força de repulsão eletrostática entre eles tende ao infinito. E isso significa, mestre, que dois elétrons nunca se tocarão, porque quando a distância entre eles for praticamente zero, a força de repulsão eletrostática entre eles será praticamente infinita. Isso significa que eles nunca
vão se tocar. Então eu te pergunto, mestre, em algum momento da tua vida, tu já encostou em alguma coisa? Professor, eu estou pensando aqui que... Exatamente, mestre. Se tu tem átomos na camada mais... Em todo o teu corpo, né, mestre? Mas na camada mais externa do teu corpo, tu tem átomos. E isso quer dizer que quando tu encosta um dedo no outro, tu até pode sentir eles se tocarem, mas na verdade eles não estão se tocando. O porquê? Porque entre dois elétrons existe uma força que é infinitamente grande quando a distância entre eles for infinitamente pequena. Então a pressão que a gente sente ao tocar nas coisas, na verdade, é a repulsão eletrostática entre os elétrons das coisas e os elétrons da tua mão. Então, tu nunca tocou em nada. E agora, mestre, vamos conversar sobre a situação em que tem mais de uma força entre duas partículas e a questão te pergunta qual é a força elétrica resultante sobre determinada partícula. Vamos ao exemplo, mestre. Eu tenho aqui uma carga Qzinho sendo repelida pela carga Q1, que tem o mesmo sinal do que ela, ambas são positivas, e a carga Q2 negativa que atrai a carga Qzinho. Nota, mestre, que eu não desenhei todas as interações existentes no exemplo. Por que isso? Porque ia me atrapalhar se eu desenhasse a força de repulsão entre essas duas cargas também na Q1, se eu desenhasse a força de atração também na carga Q2 e, principalmente, mestre, se eu desenhasse a força de atração entre Q1 e Q2. Então, já que a questão me pergunta qual é a força resultante em determinada carga, no meu exemplo aqui é Q, mestre, eu te aconselho fortemente a desenhar forças apenas nessa partícula, que é a pergunta do problema. Então, a carguinha Q1 repele a carga Qzinho, a carguinha Q2 atrai a carga Qzinho, e cada uma dessas forças obedece à lei de Coulomb. Então, eu podia calcular a força entre essas duas, ia ser F1 igual a K, Q1 vezes Qzinho sobre D1 ao quadrado. Já a F2 seria K, Q2 vezes Qzinho sobre D2 ao quadrado. Cada força é independente uma da outra. Inclusive aqui podemos utilizar o princípio da superposição. O que é o princípio da superposição, mestre? É aquele que diz que a força F1 não sofre influência nenhuma de F2. Portanto, o efeito conjunto dessas duas forças não deve significar que uma influencie sobre a outra, apenas que a soma das duas, que seria a força resultante, é obtida pela adição vetorial. E como eu tenho dois vetores com uma origem em comum, F1 e F2 aplicados à carga Qzinho, é mais tranquilo de resolver aqui, mestre, usando o método do paralelogramo. Então, eu desenhei uma reta paralela ao F2 na ponta do F1, uma reta paralela ao F1 na ponta do F2, e onde essas duas paralelas se cruzam... Essas duas paralelas a cada um dos vetores, né, mestre, se cruzaram aqui, essas pontilhadas se cruzarem, eu tenho o final do vetor força resultante. É claro, tem um empurrão para cá, um puxão para cá. No final das contas, a força resultante será horizontal. E, é claro, mestre, aqui é uma situação em que geralmente não cai, mas se a questão fornecer para vocês qual é o ângulo θ entre esses dois vetores F1 e F2, tu vais ter que calcular pela lei dos cossenos, aplicando-se para dois vetores com uma origem comum, a força resultante ao quadrado será igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, menos 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno de θ. Lembra que aqui na física, quando a gente usa dois vetores em comum, a gente não quer achar o terceiro lado do triângulo como a gente faz na matemática com a lei dos cossenos. A gente quer achar a diagonal aqui desse meio triângulo formado pelo ângulo F1, F2 e o θ. Portanto, a gente usa menos aqui ao invés de usar mais. Mas não precisa ficar histérico aí, mestre, ou histérica, né, mestre? Se tu tá olhando para isso aqui, tá achando difícil, te lembra, quando a gente conversou anteriormente lá na física do primeiro ano sobre adição de vetores, nas primeiras aulas a gente conversou sobre a hipótese de dois vetores formarem um ângulo qualquer entre eles.
mas é bem mais comum de aparecer as duas forças apontando no mesmo sentido. Aí é só somar os módulos, que vai ter o módulo da força resultante, duas forças apontando em sentidos opostos, aí tu vai fazer a maior menos a menor e vai achar o módulo da força resultante, lembrando que o sentido é sempre o da força maior, e se as duas forças forem perpendiculares entre si, é também muito mais tranquilo, mestre, é só aplicar a equação de Pitágoras e aí descobrir o teorema de Pitágoras, é claro, e aí descobrir o módulo da força resultante, também achando a direção e sentido pelo método do paralelogramo. Pronto, mestre. Nessa aula que foi muito curta, né, porque o conteúdo também conversamos sobre a lei de Coulomb e sobre a lei da interação entre cargas elétricas de mesmos sinais ou de sinais opostos. Descobrimos que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância e qual é que é o significado disso. E agora, por fim, a gente conversou sobre quando duas partículas interagem ao mesmo tempo com uma terceira e como é que se descobre qual é que é a força elétrica resultante que atua sobre esta terceira partícula. Muito obrigado pela tua atenção nessa aulinha. Olha aqui para a lista que está do lado, tenta fazer, se não conseguir, é claro. Pega a resolução, olha, assiste eu resolvendo. E caso ainda continue tendo alguma dúvida, por favor, te comunica comigo aqui embaixo nos comentários.